Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Ai, é bonito mesmo, né? Trago então um abraço fraterno lá no Pedra de Luz a todos vocês e que possamos nessa noite, todos juntos, se conectar com Jesus e poder compreender um pouquinho mais essa mensagem. Então, a mensagem de hoje é sobre relacionamentos. Desde que nós recebemos o princípio vital, o princípio da inteligência e da matéria, temos como caminho o nosso processo evolutivo aqui na Terra. Mas para evoluir, nós precisamos nos relacionar com tudo e com todos, para que possamos aí trilhar este caminho, esse trecho do nosso processo evolutivo. Então, para que a gente pudesse compreender o que é relacionamento, vamos trazer o conceito, né? Então, relacionar é o ato ou efeito de se relacionar, de se conectar, de vivenciar um mundo. E a capacidade de manter relacionamentos, de conviver bem com seus semelhantes. Já começa a primeira reflexão. Conviver bem com os seus semelhantes. Então, como é que estão nossos relacionamentos hoje? E algumas palavras semelhantes ao relacionamento para que possamos dizer e refletir que todos eles fazem sentido em nossas vidas. Familiaridade, amizade, camaradagem, convivência, intimidade e ligação. Então, a gente observa que desde as leis naturais, onde consta a lei da sociedade, a lei da reprodução, a lei do trabalho, todos eles, nós temos essa convivência. Nós precisamos um do outro. A nossa evolução individual, chegando lá, com certeza, os nossos checklists individual, mas as nossas tarefas, as nossas escolhas têm que ser com o outro, ou com tudo, né? Por que com tudo? Porque nós estamos aqui dentro desse planeta e como natureza, ela foi preparada para que nós pudéssemos aqui viver, aqui experimentar e conviver. Então, a própria natureza, através de todo esse fluido universal de qual nós somos compostos da nossa matéria e nós somos envolvidos, mergulhados nesse fluido vital, assim como a natureza. Então, observa que precisamos respeitar a natureza. Não respeitar a natureza é não se respeitar. Porque a própria natureza, quando Deus fez com que esse planeta fosse habitável, Ele já nos preparou que a nossa humanidade, o nosso espírito, a nossa experiência estaria em harmonia com a natureza. Mas sabemos que nem sempre é assim. Então, como diz Joana de Ângelo, a individualidade liberta-se do ego e faz-se irmã da natureza e de todas as criaturas que existem, mantendo um relacionamento vibrante com as energias universais. Olha só, quando a gente tira de nós esse ego achando que nós somos superiores à natureza, aos animais, a tudo que envolve, a gente realmente não os respeita. Então, se a gente compreender que nós somos parte de todo esse todo e que a natureza está aqui também nos ajudando a passar pelo processo evolutivo como humano. Esse espírito que agora somos nós, desde que recebemos a inteligência do princípio individual como espírito. E aí, quando a gente fala em relacionamento, quero trazer uma informação, porque parece que é muito fácil a gente falar assim, então tá bom, então eu não vou me relacionar, eu quero, por mim, eu ficaria sozinho, num cantinho, numa ilha, né? E a gente se pergunta, será que a gente vai evoluir sozinho?
sem o outro, sem tudo que nos cerca. E nós estamos desde sempre nos relacionando. E hoje mais, com esse mundo globalizado, com esse mundo da internet, muito mais. Então, a gente vai observar, vamos ter alguns números aqui, que os números são números mais ou menos, assim, né, porque a gente não está aqui trabalhando na história da humanidade no sentido de população, mas a gente observa que o nosso caminhar dentro desse mundo espiritual, nós observamos aqui que há 8.000 anos antes de Cristo, nós éramos 5 milhões de habitantes de espírito encarnados. Né? 8 milhões, cada um morava num cantinho, né, do planeta, um lá no cantinho aqui, outro aqui. A gente quase não tinha atrito, olha que tinha, né? Mas assim, dificilmente a gente encontraria nessa trajetória alguém para lá a gente reclamar e brigar, a não ser aquela comunidade ali, né? Quando chegou o ano 1 depois de Cristo, nós já éramos 170 milhões de espíritos encarnados. E assim vai, no ano 1000, 330 milhões, no ano 1500, 450 milhões de espíritos encarnados na Terra. No ano de 1999 já eram 6 bilhões. E hoje mais ou menos 7 bilhões de espíritos. E aí a gente se pergunta, é difícil se relacionar com todos esses espíritos encarnados, fora os desencarnados, que a gente nem vai falar deles, que eles interagem muito conosco, não é verdade? Então a gente observa que cada vez mais nós estamos conectados com o outro, nos relacionando com o outro, e de diversas maneiras e diversos tipos de situações, de experiência que cada um já viveu. Então somos diferentes nas suas experiências. Nós somos a soma do que nós galgamos nesse caminho evolutivo. Seja aqui no nosso planeta Terra, seja de outro. Porque esse é o questionamento. Como que multiplicou todo o espírito do planeta Terra? De 5 milhões em 10 mil anos para 8 bilhões, 7 bilhões de espíritos encarnados? Então, observamos que nós somos, sim, muitos espíritos com experiências diferentes, inclusive experiências fora daqui, e que têm um olhar diferente, personalidade diferente, que foi aí transformando nessa experiência. Então, isso para observar que, além dos nossos relacionamentos locais, físicos, nós estamos aí na era da internet, que nós vamos falar mais um pouquinho adiante. E também a relação com os animais. Daqui a um momento a gente podia estar chamando assim, ó, sim, está chegando aí para a gente conversar. E os nossos animais pets, eles são tão divinos, e Deus já sabia das nossas deficiências, das nossas dificuldades, e colocou eles mais próximos de nós. Então, a gente observa que mesmo no momento em que ainda precisamos deles para ter a nossa alimentação biológica, que é uma estrutura biológica do corpo, dessa matéria, porque é fluido igual aos fluidos dos animais, igual aos fluidos da natureza. Nós somos um todo. Até que, nesse momento, mas a forma com que nós olhamos os nossos animais, que Deus colocou aqui, inclusive, para nos servir de sabendo das nossas deficiências, que nós temos dificuldades e que a gente precisa deles. Olha como eles são. E a gente acha que somos superiores. Superiores no sentido de sentimento e de gratidão pela existência de todo esse ecossistema que a gente tem. Todo esse movimento que nós vivenciamos, estamos mergulhados nele. Aí os nossos amiguinhos pets, aqueles mais próximos,
e já estão sofrendo a doença dos humanos, né? Outro dia eu estava falando com uma amiga e ela disse, minha gatinha está com diabetes. Doença humana. Talvez ela alguns animais tivessem, mas elas estão com uma alimentação igual a dos humanos. Antes eles viviam, né, livres com os seus afins, e hoje a gente é tão dependente, que a gente faz para eles e ainda quer que eles nos sirvam. Aí eu tenho uma gata que parece assim, ela já nasceu obesa, ela parece o Geffen. Aí eu falo Nutella, eu botei Nutella, né, tadinho, deve ser, eu vou ter que fazer um teste de diabetes contigo, agora que eu descobri que a coleguinha a gente precisa cuidar. Então a gente observa que esse relacionamento é necessário, é importante a gente respeitar o todo, e como a gente estivesse mergulhado nesse universo, e que todos são importantes. A gratidão por todos, né? E aí, chegamos no relacionamento com o próximo, que é muito difícil. Diante daquela quantidade de espíritos encarnados aqui, aumentou muito mais esse relacionamento. Aí a gente tem o relacionamento presencial, o relacionamento no mundo virtual, da qual nós guerrilhamos, às vezes nem conhecemos, nem sabemos quem são, e estamos lá brigando por isso, por aquilo, pelo outro, diminuindo o outro. A relação com o outro, ele é necessário, porque é nesse aprendizado. Eu digo que o outro é o nosso mestre, é a nossa escola, para que possamos ali fazer o teste, o Enem. Será que eu já passei no teste? Porque passar nesse processo evolutivo, da qual a doutrina espírita, ela esclarece muito bem, ela traz o alicerce principal, em que todos nascemos simples e ignorante no saber, ignoramos o conhecimento, para esse processo evolutivo. Quando a gente sabe dessa máxima, e a doutrina traz esse alicerce muito forte, que não é sobre espírito. Sobre espírito, a maioria das outras religiões e outras segregações, eles falam no espírito. A maioria fala no espírito, que vai para algum lugar que tenha alma, mas a doutrina, ela traz como se faz essa comunicação com os espíritos. Isso esclarece como que é a nossa comunicação com aquele ente querido que já foi e que não é um ser à parte da criação de Deus. Sim, um de nós. Sim, aquele ente mais próximo. Sim, sou eu. E não um ser criado à parte para dizer que é um espírito. Somos todos nós. Mas a grande importância disso é esse processo. E como se evolui? Imaginamos aqui a escola. Como que eu aprendo? É exercitando, lendo, aprendendo, refletindo, criando conhecimentos e as tarefas. Será que eu já sei de tudo? E aí a gente faz as provas. E essas provas são com o outro, para saber se eu e você a gente já se relaciona bem, se eu não vou mais te agredir, se eu já não vou mais te magoar, se eu não vou deixar você me magoar. Então essa relação é muito importante. É muito importante porque é o outro que desperta em nós aquilo que a gente tem de bom e aquilo que a gente ainda precisa aprender. E aí nesse processo, nessa caminhada, nessa relação que a gente tem, o retorno através da reencarnação, eu digo que é assim dentro do entendimento como espírito, como ser humano, é uma maior demonstração de amor, é compreender a reencarnação. É como a gente pegasse os nossos filhos nas horas difíceis e dissesse, calma, vá lá e tenta de novo. Vá lá e faz de novo. E foi isso que Deus faz conosco. Calma, errasse, não está bom ainda? Espera, vai
vai de novo lá que eu deixo você ir tentar. Isso é a prova mais divina da existência humana. É saber que há uma nova chance. E que a reencarnação te dá isso. Uma nova chance. Então, quando a gente está nesse processo de evolução, a gente precisa entender. E o outro desperta isso de nós. Né? Desperta isso em nós. Se estamos utilizando o livre-arbítrio, que é também algo adquirido desde a nossa existência, para dizer que eu posso fazer as minhas escolhas e ser responsável por elas. Pelas minhas escolhas, sou responsável. Não é o outro, não é o meu filho, não é o meu colega de trabalho, não são os outros que são responsáveis. O outro faz de mim testar, fazer a provinha para ver se eu já aprendi. E aí, vem a relacionamento conosco. Que a gente acha que, às vezes, é fácil nos relacionar com as pessoas. É muito difícil se relacionar com a gente. Porque quando nós estamos nessa relação com o outro, acreditamos muito que, estando aqui, eu venho repassar essa palestra, essa conversa, e que eu estaria ajudando alguém. Então, primeiro, eu tenho que me ajudar no sentido de compreender que eu tenho que mudar, vencer as minhas próprias mazelas, as minhas próprias dificuldades. Então, quando a gente se relaciona consigo, é assim, é abrir o armário, olhar para dentro da gente e ver as nossas feridas, as nossas dores, as nossas mágoas, e cuidar delas. Passar aquele remedinho. Hoje não tem mais mertiolate, na minha época tinha, né? Aquele mertiolate com pincelzinho assim, ardia, gente. Tem jovens aqui que quase não sabem, né? Mas a maioria sabia, né? Aquela assim, fazia isso, meu Deus, sabe? Quando eu vejo aquele negócio assim, parece que é quase um obsessor. Então, na época, era curar essa feridinha. Porque a gente só pode curar aquilo que está doendo, aquilo que a gente vê, não é verdade? Se a ferida está abertinha, a gente vai lá e cura. Se a gente botar um band-aid, um paninho aqui, a gente não vai saber como está doendo. E é assim que entra, conheça-te a ti mesmo. Vê o que dói em você. Porque aí entra aquela situação, amar o teu próximo como a ti mesmo. E por que a gente não consegue amar o outro? Será que está faltando a primeira parte da frase? Ou melhor, a segunda parte, né, da frase? Amar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu estou me amando? Quais são as minhas escolhas? O que eu estou me alimentando? Como que eu estou cuidando de mim? Quais são os meus pensamentos? Porque nós somos pensamento. E digo mais, pensamento é matéria. Pensamento materializa. Pensamento registra em nosso perispírito aquilo que nós vivenciamos. Então, como que eu estou cuidando de mim? Como que eu estou me amando? Como que são meus pensamentos? São pensamentos saudáveis? São pensamentos que eu tenho que me policiar? Eu tenho que olhar para dentro de mim e falar? Eu digo que eu gosto de falar muito comigo, brigo bastante comigo, né? Não para de pensar assim, não faz isso. Ai, Jesus, eu fico pensando assim. A gente tem que falar alto. Porque se a gente conversa, né? Quem faz atendimento, a gente faz atendimento fraterno lá na casa, e a gente está lá conversando. E sempre uma palavra amiga, ou às vezes até uma palavra de reflexão para que a pessoa compreenda a situação que está vivendo. E aí a gente tem que fazer isso conosco. Como assim? Fizesse isso? Aí eu fico lá, discutindo, brigando. Tu faz isso porque ainda não aprendesse a fazer o certo. E a gente tem que nos olhar, sabe? Porque a gente está olhando todo mundo, a gente olha nas redes sociais todo mundo é legal, a vida é... E a gente não para nem para olhar para a gente, para saber quais são as nossas dificuldades. Porque amanhã nós vamos repetir as mesmas dificuldades. No acordar, a gente vai olhar e vai dizer, poxa, não consegui fazer o caminho certo.
não consegui me amar para amar o outro. Porque quando a gente se olha para dentro, vê as nossas feridas, vê as nossas dificuldades, logo a gente entende que o outro também tem as mesmas que eu tenho. E que aí a gente precisa dizer, poxa, aquele dia meu colega do trabalho não foi legal comigo, foi agressivo, foi isso aqui. Será que ele não está passando por dificuldade? Será que ele não está com problema? E se não foi isso, se é do seu íntimo ainda, se é do seu caminhar evolutivo, se é ainda como espírito que pensa primitivo, espera, um dia ele chega lá. Porque se algumas coisas hoje pra gente já é absurdamente inaceitável, porque nós já aprendemos alguma coisa, mas tivemos que ir passando e talvez já fizemos piores. Então, quando a gente compreende a humanidade dessa forma, desse todos filhos de Deus, espírito em evolução, a gente começa a entender que cada um está no seu processo. Não é aceitar e achar que é normal. É muito diferente de normal. As leis dos homens, muitas vezes, acham normal alguma coisa, mas a lei de Deus, nem sempre. Nem sempre normatizar uma lei achando que um ato seja correto, porque está na lei dos homens, nós não podemos, temos que respeitar, porque estamos na sociedade, estamos vivenciando, experimentando a lei da sociedade. Mas, dentro do nosso entendimento, não é aceitável. Não é aceitável. Então, precisamos compreender. Mas, muitas vezes, precisamos viver o caos para olhar a luz, para entender o que está acontecendo. E muito mais do que isso, saber que o nosso planeta é transitório, que nós estamos nesse processo de transição, de prova e expiação para regeneração. Mas quando a gente fala assim, tá, Luísa, quando é que vai acontecer essa regeneração, que eu já estou ouvindo toda palestra, todo mundo fica falando em regeneração. Quando é que acontece? Quando todos nós parar para se regenerar. Não há nenhum fato explícito que a natureza vai virar tudo flores, que os animaizinhos vão virar tudo doméstico. Não é nada disso. A regeneração está em cada um de nós. Então, só vai regenerar esse planeta quando todos estiverem preparados para ser regenerados. E aí, não estou, ok, substitui, tem 1/3, 2/3 esperando para reencarnar. Se não somos nós, serão outros. Aqueles que já estão prontos para se regenerar, ou estão regenerados. Onde a predominância é o amor, onde a predominância é o bem. Então, quem sabe, está na hora da gente fazer a nossa tarefa, nosso exercício, né? Para que possamos aí regenerar dentro de nós mesmos. Mas é difícil acontecer e fazer tudo isso sozinho? É muito difícil a gente estar aqui, chegar na rua ali, o outro, me tranca no carro, alguém te atende mal num departamento, no trabalho, tá, todo mundo puxa o tapete. É muito difícil, sim. Essas palavras aqui parecem fáceis, mas eu não estou dizendo que é fácil. Então, não estou dizendo que é fácil para mim. Não é? É um aprendizado constante, é uma reforma, é eu contra eu, não é eu contra o outro. Quando a gente começa a entender que a briga daqui, dessa história, não é eu contra o outro, e sim eu, contra as minhas mazelas, minhas más tendências, que eu preciso melhorar um pouquinho, que eu preciso mudar aquela vírgula da minha história, aí a gente começa a observar que a nossa caminhada é conosco e seguindo junto com os outros, para que no momento a gente possa dar a mão para aqueles que estão lá com dificuldades, em todos os sentidos. Aí sim, se eu estou melhor, eu dou a mão. Se eu não estou bem, eu peço a mão. É olhar isso. Então, como que nós podemos fazer esse exercício? Existe uma receita, que é se relacionar com os nossos anjos protetores,
quer se relacionar com Jesus, quer se relacionar com Deus. Essa é a receita. Esse é o nosso suporte. Porque muitas vezes, como eu falei antes, dizer isso é muito difícil. Mas qual é a receita? É nas nossas dificuldades. É nos nossos momentos difíceis. É chamar eles. Não é chamar assim, ai meu Deus, né? Só por uma palavra ou uma frase já meio que formada sem sentido. Até o ateu fala meu Deus quando está difícil, não é verdade? Ai meu Deus, né? Tá bom, Deus dentro do coração de cada um pode ser diferente. Mas se relacionar com Deus, se relacionar com Jesus, que foi um Espírito Cristo que chegou aqui e disse, vim aqui trazer a mensagem do Pai, que é amor. É difícil, que foi difícil, inclusive para ele, porque ele teve que viver na humanidade exatamente para dizer, olha, se dá para você chegar lá também. Eu cheguei. Jesus já foi um espírito criado, os anjos não são um espírito criado à parte. Foram todos espíritos simples e ignorantes que caminharam para a evolução. Então, se eles podem, nós podemos também. Mas para isso precisa de um esforço muito grande. Então, se eles já chegaram, eles têm a receita. Eles sabem como chegar lá. Então, a gente, faz uma ligação, WhatsApp. Vocês acham que Jesus não se fala com WhatsApp? Outro dia, achei muito interessante que Jesus está sempre agora evoluindo na tecnologia, apesar que lá na espiritualidade, a tecnologia é muito maior que aqui. Eu coordeno uma feira de artesanato lá no bairro, e aí recebi um WhatsApp de alguém dizendo, olá, eu queria saber notícia de como fazer para estar na feira. Aí eu disse, tá bom, olha só, primeiramente você tem que fazer um cadastro. Aí você entra aqui no Instagram e faz o cadastro. Aí eu dei o Instagram, @cpedradeluz. Aí ela voltou, olha, eu não consegui cadastrar nesse Instagram. Aí eu olhei, ai, desculpa, é um outro Instagram, né? Era o Instagram do Centro Espírita. Aí eu fui lá de novo, olha, então entra lá, @feira artesanato cpedradeluz. Aí eu olhei, meu Deus, por que eu estou botando cpedradeluz para a mulher fazer o cadastro no Centro Espírita? E eu cuido do WhatsApp do centro, o telefone fica comigo. Aí eu peguei o telefone, lá estava ela, no WhatsApp do centro. Olá, eu estava tanto procurando o centro e eu queria saber quando tem palestra, não sei o que, não sei o que. Resumindo, menos de um mês e pouco, ela é nossa ceareira, ela vem de São Paulo, está lá trabalhando no brechó, está lá trabalhando na radiação, está lá. Olha só como Jesus trabalha no WhatsApp, gente. Não podemos usar essas ferramentas só para o lado negativo, não é mesmo? Então, ela fez todo esse movimento e eu lá errando o Instagram e botando cpedradeluz. Aí depois eu tive que dizer para ela que eu estava com os dois telefones e que automaticamente eu estava ali mediando, né, para que ela pudesse chegar lá. Então, a gente precisa fazer ter esse relacionamento, né? Criar essa ponte com Jesus e com Deus. Então, essa frase, tem algumas frases aqui para a gente refletir, que já está no nosso tempo. Ama sempre, mas não te permita os relacionamentos conflituosos sobre a justificativa de que tens a missão de salvar o outro. Porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa a alegria de ser pleno. Quando a gente fala isso, não é para dizer que o outro, mas a nós, quando a gente não quer ser feliz, não há nada que se possa fazer. Assim como não dá para fazer nada para o outro. Então, quando a gente não quer ser feliz, pode vir tudo na nossa frente. Tá igual aquela história de Jesus lá rezando com barquinho, né? Jesus vem me salvar, Jesus vem me salvar. E aí passou um barquinho, passou um bombeiro, passou isso, passou aquilo, e aí morreu. Chegou lá e disse, poxa, Jesus, pedi tanto. Falei, mas eu mandei tanta coisa, eu mandei o barquinho, mandei o bombeiro. Eu achei que era você. Então, é a mesma coisa, né? A gente precisa compreender, a gente precisa estar disponível.
está disponível para poder ajudar, para poder se ajudar. Se a gente não se colocar disponível, se ficar numa redoma, numa prisão, não tem como. Ninguém ajuda e a gente não se ajuda. Então não tem. Outro, vivemos insatisfeito com os mesmos, indisposto com o próximo e preguiçoso em nosso relacionamento com Deus. Com a nossa força espiritual enfraquecida, adoecemos. E a gente percebe aí, principalmente a gente que está acolhendo a questão do atendimento fraterno, o quanto tem irmãos doentes. E quando a gente fala os necessitados, né? Até quando o Pedra de Luz foi materializado, a resposta vá onde tem os necessitados. E muitas vezes a gente tem necessidade aquele que não tem algo material para comer. Como nós estamos nessa era, a gente observou que os necessitados é aqueles que não têm Deus para viver. É mais fácil saciar a fome do que saciar a fé. Então, muitos estão necessitados. E aí não tem cor, não tem raça, não tem posição social, não tem nada. Não distingue, são todos de uma mesma forma e muitos jovens. As nossas crianças estão doentes. Então, precisamos fazer essa ligação. E aí, para criar pontes com Jesus e com Deus, precisamos criar essa ponte. Deixamos de ser ilhas, deixamos de viver em ilhas. Precisamos pedir ajuda dele. Pedir e obterei, está lá no Evangelho. Peça, até que você interioriza, até que você compreende o que você precisa, por que nós precisamos mudar, por que nós precisamos compreender quem somos, em que situação que nós encontramos como espírito aqui na Terra. Então, acho que esse é o convite. Criamos ponte, perguntamos para quem sabe, e quem sabe, Jesus sabe. Deixou o Evangelho para nós. E mais uma vez, obrigada. Passou tão rápido, o relógio aqui está enrastalhado. Ele passa rápido, ele não ouve mais. Ele adianta os minutos. Mas é porque eu fico tão feliz, tão bom estar com vocês aqui, né? E poder falar um pouquinho de Jesus, do Evangelho, da doutrina, que é esse alimento para a alma, que é essa luzinha que faz a gente refletir quem somos nós. Muito obrigada.